E aí, gente, beleza? Vamos começar? Vamos recomeçar, né? Ou continuar, prosseguir, como preferirem. Olha aqui, vamos tratar agora de um assunto importantíssimo, né? Que a gente vai falar sobre os agentes públicos, principalmente os dispositivos constitucionais, o que está na Constituição Federal, desde o artigo 37 até o artigo 41. E aí, toma cuidado com o seguinte, gente. Existe muita jurisprudência envolvendo tudo que eu vou falar aqui, hein? Tudo que está na Constituição Federal, tem previsões sobre agente público, pode fazer isso, não pode fazer isso, tem direito a isso, não tem direito àquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. E aí toda hora servidor público ingressa com ação judicial, pleiteando alguma coisa, ou responde à ação judicial porque não fez alguma coisa, ou porque fez... Toda hora, tem muita decisão judicial a respeito de tudo que a gente vai falar aqui. Portanto, cuidado, né, para vocês verificarem as decisões mais importantes. Eu vou falar várias aqui, mas além de tudo que eu vou falar, não deixa de acompanhar no meu site, né, tá aí na tela, né, o www.gustavoquinoploc.com.br, acompanhar as matérias. Estou sempre botando matéria aqui no Eu Vou Passar, para a gente ver tudo que está acontecendo aí de importante, decisões recentes, porque a ideia é que quando sair a prova que você quer fazer, né, sair o edital, esse concurso vai pedir aquelas decisões mais recentes. Então, a ideia é sempre aquela: saiu o edital, pega para trás aí as decisões do STF e do STJ, pelo menos os 3 meses anteriores ao edital, dá uma fuçada com calma, porque vai cair, eles vão pedir coisas que os tribunais superiores acabaram de decidir, né? Não é para tribunais, verdade que eles não estão pedindo com essa, né, com essa profundidade toda, como costumam pedir provas para auditor fiscal, prova para tribunal de contas, é muito mais aprofundado. Mas tem decisões que são simples e são importantíssimas, que toda hora são pedidas, tá? Então, acompanha aí no meu site. No meu site você vai dar uma olhada aí, ó. Botei a foto do meu livro, do Manual de Administrativo, onde eu estou colocando jurisprudências comentadas, né? Resumo de jurisprudências. Eu pego lá, tem jurisprudências que são imensas. Não adianta você pegar uma jurisprudência de 2 páginas e ficar lendo aquilo, está perdendo tempo. Mas você tem que ver o que é importante, e aí por isso que eu tenho um capítulo lá de jurisprudências resumidas, onde eu acabo resumindo aquilo lá em 2, 3 linhas. Ó, STF decidiu que isso não pode ficar disso, isso não pode ficar disso, que isso é importante ficar disso. Isso você tem que saber, tá? Então, não deixa de ficar atento e acompanhando. Tranquilo? Vamos lá? Vamos embora. Vamos começar a entrar direto na Constituição Federal. E aí, antes de mais nada, a gente tem que ficar atento a esses conceitos que eu vou começar a passar a vocês agora. O que está na tela aí para vocês? O que são os agentes públicos? A gente já sabe o que são o que são servidores públicos e o que são empregados públicos, certo? Qual é a diferença entre servidor público e empregado público? É que o servidor é aquele estatutário, aquele regido pelo estatuto, e o empregado público é aquele regido pela CLT, certo? Certo. Mas independentemente dele ser servidor público ou empregado público, todos são agentes públicos. Então, o que é essa expressão? Agente público é uma expressão muito ampla que é similar à expressão funcionário público, que inclusive é muito mais utilizado na prática, no dia a dia. Mas a expressão funcionário público é uma expressão do direito penal. Então, lá no Código Penal, tem lá crimes praticados pelo funcionário público: corrupção passiva, concussão, prevaricação,
peculato, são crimes que só podem ser praticados pelo funcionário público. E o Código Penal se apressa em dizer: considera-se funcionário público para fins penais qualquer pessoa que de alguma maneira esteja se valendo da sua função pública para fazer alguma coisa proibida, receber alguma vantagem indevida. Então a pessoa está se valendo da função para fazer aquilo que é proibido. Então, se ele não tem função, ele não pode ser considerado funcionário público, portanto não pode praticar aqueles crimes. Ou seja, qualquer um que de alguma maneira esteja se valendo da função. Não interessa se ele tem um regime estatutário, se ele é regido por um regime da CLT, ou até como a gente vai ver, se ele não tem nenhum regime, se ele não tem nenhuma ligação permanente com a administração, é uma coisa temporária. Então, por exemplo, um mesário, o cara é particular, não é servidor público, foi convocado para ser mesário, vai trabalhar no domingo. Tá, é uma função pública, né? Tá servindo a justiça eleitoral. E aí no domingo ele é mesário. Chega lá, tem uma fila imensa para votar, ele vai lá no final da fila, chega pro cara que está no final da fila: ó, você quer votar para ir para a praia logo? Você me dá aí R$10 que eu te levo lá na frente e boto para votar, você fura a fila toda. Pô, beleza. Dá R$10 pro cara e vai lá na frente. Esse mesário que solicitou essa vantagem vai responder por corrupção passiva. Então, ele, para fins penais, ele é funcionário público. Ele não tem nenhuma relação permanente com a administração. No sábado ele não era agente público, na segunda-feira não vai ser mais. Mas no domingo ele é um funcionário público. Se ele não fosse mesário, ele não teria facilidade de levar ele lá na frente para votar. Então, ele está se valendo da função para receber aquela vantagem. Mesma coisa acontece com relação ao agente público, que é um termo do direito administrativo. E o agente público, então, é qualquer pessoa que, de alguma maneira, esteja exercendo uma função pública. E aí, essa classificação do Eli Lopes Meireles, que é a classificação tradicional, que aparece direto em prova, acaba dividindo agentes públicos nessas 5 categorias. Primeira, o que é o agente político? Os agentes políticos são aqueles que estão no alto escalão dos poderes. É o primeiro nível, né, dos agentes. E aí eles têm regras próprias que se aplicam só a eles. Muito bem. Os agentes do alto escalão dos poderes. Quantos poderes são? 3? São 5, não? Eu botei 5 aí, ó. Ainda bem que eu botei 5 entre aspas, né? Senão o João Antônio me mandava embora aí do eu vou passar. Aqui. Botei entre aspas 5 poderes. Por que está entre aspas? Claro, que a gente sabe, está escrito na Constituição Federal. São poderes independentes e harmônicos entre si, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 3. Mas, apesar disso, existem outras 2 estruturas que fazem parte de um desses 3 poderes, mas de forma completamente atípica e independente. Por quê? Estão dentro de um desses poderes, mas não estão subordinados ao chefe desses poderes. Quem são essas outras 2 estruturas? Ministério Público e Tribunal de Contas. A gente vai ver que o Ministério Público não é subordinado a ninguém. O Ministério Público não é subordinado ao Presidente da República, o Ministério Público não está subordinado ao Supremo Tribunal Federal. São independentes. Da mesma maneira que o Tribunal de Contas. A gente vai ver lá na frente que o Tribunal de Contas faz parte do Poder Legislativo, mas não está subordinado ao Congresso Nacional. Então, sem entrar nessa linha de discussão, hoje, né, tem muita gente que diz que o Ministério Público não faz parte de nenhum desses 3 poderes, que o Ministério Público seria o 4º poder. Bom, tudo bem, tem muita gente que diz isso, mas para efeito de prova, na Constituição Federal não está dito. São poderes independentes e harmônicos, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Ministério Público. Não. Executivo, Legislativo e Judiciário. Ponto. Então, o Ministério Público não é o 4º poder, tá? Um desses 3 aí.
O problema é a dificuldade de encaixar o Ministério Público em qualquer um desses três poderes. Ele não se encaixa perfeitamente no Judiciário, uma vez que o Poder Judiciário julga, o Ministério Público não julga. O Ministério Público atua, ele está lá no capítulo do Poder Judiciário, né? A Constituição Federal tem um capítulo do Poder Executivo, um capítulo do Poder Legislativo e um capítulo do Poder Judiciário. No capítulo do Poder Judiciário, no final, tem funções essenciais ao Judiciário. E aí fala do Ministério Público. Ah, tá vendo? Tá dentro do Judiciário. Não, não tá dentro do Judiciário. O Ministério Público tem uma função que é essencial ao Judiciário, porque o Ministério Público vai oferecer denúncia ao Judiciário, atua perante o Judiciário, mas fora do Judiciário. Então o Poder Judiciário não faz parte do Poder Judiciário. Também é complicado colocar o Poder Judiciário dentro do Poder Executivo. Mas a melhor doutrina hoje entende que o Ministério Público seria, sim, do Poder Executivo, de forma atípica e independente, mas do Poder Executivo. Muito bem. Sem entrar nessa linha de discussão, os agentes do primeiro escalão do Executivo, Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, esses sim seriam considerados os agentes políticos. Então, no Poder Executivo, o chefe e seus auxiliares. O que é isso? Presidente da República e ministros de Estado, governadores e secretários estaduais, prefeitos e secretários municipais. No Poder Legislativo, os membros do Poder Legislativo, senadores, deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais, vereadores. No Judiciário, os membros do Judiciário, os magistrados, os juízes, desembargadores, ministros de tribunais superiores. Os membros do Ministério Público são quem? Os promotores e procuradores do MP. São agentes políticos. Têm cargos vitalícios. No Tribunal de Contas, os membros do Tribunal de Contas são os ministros do Tribunal de Contas da União, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Ou do município, onde houver, eu vou explicar isso para vocês. Então, esses são os agentes políticos. Executivo, os agentes do Executivo, Legislativo, alto escalão, do Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas. Cuidado, que agora, eu botei 5, mas agora, recentemente, acabou de sair a emenda constitucional. Saíram as emendas constitucionais, tem que dar uma lida nessas duas emendas, hein? 80 e 81. Que saíram agora recentemente, e ambas são importantíssimas no estudo de direito administrativo. A 80 fala da defensoria. Então, essa emenda constitucional acabou alterando a Constituição Federal na parte que trata das defensorias públicas. E hoje, agora, a Constituição vem dizendo que as defensorias públicas têm autonomia administrativa, financeira, orçamentária total. Antes da emenda, muitos doutrinadores já entendiam que os defensores públicos deveriam ser considerados como agentes políticos, porque o defensor público não poderia estar numa relação de subordinação. Então, por exemplo, nos estados, o defensor público sempre se entendeu que a defensoria pública era órgão do poder executivo e que o defensor público estaria subordinado ao governador, mais ou menos da mesma maneira que os secretários estaduais estão subordinados ao governador. No nível federal, a Defensoria Pública da União, os defensores públicos estariam subordinados ao presidente da República. Mas sempre se disse, né, que essa relação de hierarquia aí não pode existir, que o defensor tem que ter autonomia. Mas a Constituição Federal nunca disse isso com todas as letras. Agora, disse. Né? Então agora, depois dessa emenda, você dá uma lida lá, né, na Constituição Federal, vai tratar nos artigos 132, 133, por ali,
Agora você vai ver que a Defensoria Pública tem sim autonomia total. Então, portanto, agora eu estou me antecipando a falar, porque como essa emenda saiu agora há pouco tempo, os livros que estão aí ainda não vêm dizendo que os defensores públicos são agentes políticos. Não falam, mas vão começar a falar. Tenho certeza que os próximos doutrinadores, aí, os próximos livros do Celso Antônio Bandeira de Mello, da Maria Silva de Pietro, do Heliópolis Meirelles, vão começar a dizer que a partir da emenda e tal, não sei o que, não sei o que lá, eu estou até me arriscando a dizer isso, né? Pode ser que eles acabem não falando isso. Mas eu vou falar. Meu livro está na 8ª edição, né? A 9ª edição vai sair em 2015. E aí eu vou tratar da defensoria. Eu vou me arriscar a dizer que o defensor público é sim agente político agora. Tá legal? Então a gente tem regras próprias, não são regidos pelo Estatuto Federal. Existe regra tratando de senador, regra para magistrado, regra para defensor, regra para o ministro do Tribunal de Contas, são regras próprias. Beleza. É importante a gente guardar isso, porque quando a gente entra na Constituição Federal, a gente vai ver que tem artigos da Constituição Federal que se aplicam diretamente a esses caras. Servem só para eles. E aí eu vou falar, tá vendo? Esse artigo aqui é para agente político. Isso aqui é só para agente político. Beleza. Depois, o que são os agentes administrativos? São aqueles que têm uma relação continuada com a administração. Estão trabalhando direto com a administração. Eu vou abrir uma outra tela lá na frente para a gente tratar desses com calma, porque isso aqui é a massa. Aqui estão os servidores estatutários, são os empregados seletistas. Eu vou abrir a próxima tela para a gente ver com calma isso aqui. O resto é exceção. O que são os agentes honoríficos? Honor é honra. Agente honorífico é aquele que tem a honra de exercer uma atividade pública. Então, é o mesário que tem a honra de participar do processo eleitoral, né? Constituir, consolidar a democracia. Então, é o mesário, é o jurado no tribunal do júri. Esses são agentes honoríficos. Não tem uma relação permanente com a administração, não recebem para isso, é gratuito, mas são agentes honoríficos. Agente delegado é aquele que presta algum serviço público mediante delegação. Então, por exemplo, transporte coletivo é serviço público, mas o poder público não trabalha com transporte coletivo diretamente, delega isso para a iniciativa privada. Então, entrega isso para uma empresa privada. Beleza. Naquela empresa privada, quem trabalha na prestação de serviço público, naquela empresa de ônibus, quem trabalha diretamente com o serviço de transporte é agente delegado, porque recebeu a delegação para prestar o serviço público. Ele não é servidor público, nem empregado público, é da empresa de ônibus, mas é um agente delegado porque trabalha com transporte público mediante delegação. Um exemplo importante aqui é cartório. Cartório é serviço público que foi delegado à iniciativa privada. O cartório é uma empresa privada. As pessoas que trabalham no cartório têm carteira assinada pelo cartório. Então tem que tomar cuidado. O titular do cartório, ele faz um concurso, passa no concurso. Quando ele passa, ele tem direito de explorar um cartório. Vai montar um cartório, vai ter os gastos dele, vai fazer obra, vai fazer reforma, e aí vai ter o direito de explorar o cartório naquela região ali. As pessoas vão lá, e aí o titular do cartório vai ter que tomar conta, vai ter que gastar, vai ter que ter as suas despesas com o pessoal. Ali tem um monte de gente que trabalha com carteira assinada. Ele, o titular do cartório, não é servidor público. Ele passou na prova como se a prova fosse uma forma de licitação para escolher alguém para explorar o cartório. Como tem licitação pública para alguém trabalhar com transporte coletivo, aqui tem um concurso para escolher quem vai explorar aquele cartório. Maria passou no concurso, vai explorar o cartório tal, o 18º cartório. E aí vai exercer aquele serviço lá de forma privada. Muito bem.
E agentes credenciados são pessoas que a administração credencia a representar a administração em determinadas situações. Então, ali pode entrar, a meu ver, atleta, está representando a administração, está representando o poder público, né? Pessoas que vão integrar a comitiva do Brasil numa reunião, num congresso na ONU. O cara não é servidor. Ele está indo lá com um crachazinho Brasil, está representando o Brasil. Foi credenciado a representar o Brasil. É um agente credenciado. Certo? Beleza. Então, essa aí é a classificação mais comum. Alguns preferem, Maria Silvia de Pietro, o Carvalhinho, prefere resumir todos esses três aqui na condição de particulares em colaboração com o poder público. Todos eles são particulares que, de alguma maneira, ajudam, cooperam, colaboram. Então, tanto o honorífico, quanto o delegado, quanto o credenciado são particulares. Sem maiores distinções, né? São todos particulares. Então, os particulares, os agentes administrativos, né? E os políticos. Ok? Muito bem. E aí sim, os agentes administrativos, a gente pode dividir nessas três espécies aí. O servidor público, em sentido estrito, é aquele que é regido pelo estatuto, é o estatutário. O empregado público, regido pela CLT, é aquele que tem um regime especial. Entender o que é isso? Olha só, o servidor público é quem ocupa cargo público. Então, o que é um cargo público? Cargo público é um espaço que foi criado na administração por lei. Então, a lei cria aquele espaço, lei número tal, cria o cargo de analista tributário do TRT. Aí a lei vai dizer nome do cargo, analista tributário, quantidade de cargos, 1.000, remuneração, R$6.000, atribuições do cargo, requisitos para se ocupar o cargo, a lei vai falar tudo que se refere a cargo público, não é isso que eu já falei? Isso. Então, olha só, o cargo público é como se fosse uma cadeira. Guarda esse negócio aqui. Existe uma sala com 100 cadeiras. Aquela sala é o TRT e ali existem 100 cargos de analista. Cada cadeira é um cargo. A quantidade de cargos é fixa, determinada em lei. Se quiser aumentar ou diminuir, tem que editar uma lei criando mais cargos, extinguindo cargo. Agora, daqueles cargos, 100, daquelas 100 cadeiras, algumas cadeiras estão ocupadas e outras estão vazias. Então, alguns cargos estão ocupados e outros cargos estão vagos. Daqueles 1.000, apenas 300 estão ocupados, 700 cargos estão vagos. A administração está com carência de analista. Faz o quê? Faz um concurso público para ocupar quantos cargos? No máximo 700. Concurso público para 300 vagas. Aí chama 300, passou a ficar com 600. Chama mais 100, passou a ficar com 700. Chama mais 100, passou a ficar com 800. Então agora tem 800 cargos ocupados e 200 vagos. Aí o pessoal vai se aposentando, vai saindo da administração, pede exoneração, passou outro concurso melhor, vai para outro lugar, morre. Os cargos vão vagando. Isso que é a vacância dos cargos. Os cargos ficam vagos por falecimento, aposentadoria, demissão, exoneração e assim por diante. Que a gente vai ver lá na frente. Os cargos vão ficando vagos, a administração faz outro concurso, ocupa mais cargos. Então, os cargos públicos são aquele espaço previsto na administração. Agora, existem cargos, basicamente, dois tipos. Os cargos efetivos e os cargos em comissão. Qual é a diferença? A diferença é que o cargo efetivo é aquele que exige
aprovação em concurso público. Requisito para se ocupar o cargo, aprovação em concurso público. E, depois de certo tempo, dará direito à estabilidade. Certo? Certo. Então, concurso de analista TRT é cargo efetivo. Analista TRT é cargo efetivo, porque tem que fazer concurso para ser analista e depois de um tempo você vai adquirir, depois de 3 anos, você vai adquirir estabilidade no serviço público. O que é o cargo em comissão? É o contrário, aquele que não exige aprovação em concurso, mas também não dará direito à estabilidade nunca, porque o cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. O deputado federal tem um gabinete e a lei prevê que em cada gabinete existem 20 cargos de assessor. O deputado federal tem direito a nomear 20 pessoas da confiança dele. Você, você e você. Vem trabalhar comigo, vocês serão meus assessores. Tempos depois, olha só, não quero mais trabalhar comigo, quero botar outra pessoa. Você está exonerado, chama outra pessoa. Então, não precisa fazer concurso para entrar, mas também não vai ter direito à estabilidade. Certo? Certo. Aí eu pergunto o negócio. O ocupante de cargo em comissão é servidor estatutário? Resposta. Sim. Tenho certeza que um monte de gente falou, claro que não, Gustavo. O ocupante de cargo em comissão não é estatutário, não. É sim. Ué, claro que não, Gustavo. Ah, não? Por que não? Ué, não precisa fazer concurso para ocupar cargo em comissão? Não precisa fazer concurso. Por isso que ele não é efetivo. Ele não precisa fazer concurso. Cargo em comissão não precisa de concurso. Por isso que ele não é efetivo. Mas estatutário ele é. Cuidado! Essas expressões são diferentes. Tem gente que acha que efetivo e estatutário é a mesma coisa. Não é não. Estatutário significa dizer que ele é regido pelo estatuto. O ocupante de cargo em comissão, no nível federal, é regido pela Lei 8.112. A Lei 8.112, Estatuto Federal, diz o que os servidores ocupantes de cargos federais podem fazer. Algumas coisas do Estatuto só se aplicam aos servidores efetivos. Exemplo, estabilidade, estágio probatório, é só para servidor efetivo. Mas existem outras hipóteses, licença. Existem licenças que só os servidores efetivos é que podem tirar. Mas existem licenças que os ocupantes de cargo em comissão também podem tirar. Então, algumas previsões do Estatuto se aplicam só aos efetivos e outros se aplicam a todos, tanto os efetivos quanto os comissionados. Então, o servidor ocupante de cargo em comissão é regido pelo Estatuto. Quer ver uma prova? Eu nomeio uma pessoa para ser meu assessor. Eu sou deputado federal, nomeei o cara para ser meu assessor. Quando eu exonerar essa pessoa, aquele cara vai ter direito a auxílio-desemprego? FGTS? Não. Por que não? Porque ele não é regido pela CLT. Porque se fosse seletista, teria direito a aviso prévio. Está sendo mandado embora, aviso prévio. Então, ele não terá direito a auxílio-desemprego porque ele não é regido pela CLT. Ele não é regido pela CLT, por quê? Porque ele é regido pelo Estatuto. Ele é estatutário. Sabe por que tem gente que confunde? Eu já vou adiantar a vocês. Porque lá na frente eu vou tratar com vocês de aposentadoria no serviço público. E aí, quando a gente entrar na Constituição Federal, no artigo 40 da Constituição Federal, eu vou falar, o servidor poderá se aposentar de acordo com as regras estatutárias, terá direito à aposentadoria integral nos casos estatutários, aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. Tá. Todas essas regras do artigo 40 da Constituição Federal, por enquanto, exemplo, aposentadoria compulsória aos 70, a Constituição fala que essas regras se aplicam só a servidores efetivos. O concursado, o servidor concursado, se aposenta compulsoriamente aos 70. E o ocupante de cargo em comissão? O ocupante de cargo em comissão é servidor, mas não é efetivo. Portanto, ele não se aposenta compulsoriamente aos 70.
O ocupante de cargo em comissão, ele se aposenta pelo INSS, ele se aposenta pelo regime geral da Previdência Social. Da mesma maneira que o seletista. Então, cuidado. O seletista se aposenta pelo INSS. O ocupante de cargo em comissão também se aposenta pelo INSS. Isso quer dizer que ele é seletista? Não. Todo seletista se aposenta pelo INSS, mas nem todo mundo que se aposenta pelo INSS é seletista. Porque os ocupantes de cargo em comissão também se aposentam pelo regime geral de previdência social pelo simples fato de que ele não é efetivo. Mas isso não quer dizer que ele seja ocupante de cargo em comissão, isso não quer dizer que ele seja efetivo. Ele é estatutário, mas não é seletista. Cuidado com isso aqui, hein? Dá uma raciocinada nisso que eu acabei de falar. O estatutário não é uma coisa que é efetivo. E o servidor efetivo, concursado, depois de 3 anos, vai adquirir estabilidade. Aí ele será estável. É outra expressão diferente ainda. Estatutário é uma coisa, efetivo é outra coisa, estável é outra coisa. Tem servidor efetivo que não é estável. O estável é efetivo, mas nem todo efetivo é estável. O efetivo é estatutário, mas nem todo estatutário é efetivo, porque existem estatutários que são comissionados. Digere isso daí antes da próxima aula. Tá legal? Até a próxima.